Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao Espaço Digital. De volta aqui para mais um vídeo e hoje com um tema bem interessante. A gente vai falar sobre o WSL2, o Windows Subsystem for Linux. Beleza? Mas antes, aquele meu recado de sempre, se inscreve no canal, curte, compartilha com quem você achar que esse vídeo possa ser interessante. E tão importante quanto se inscrever é você ativar lá o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Beleza? Vamos lá então, vamos falar sobre o conteúdo, vamos lá. WSL versão 2 ou Windows Subsystem for Linux. O que é isso? Já não é de hoje, isso pode parecer para alguns soar meio estranho, a Microsoft tem um Linux dentro dela, mas é exatamente isso que o WSL faz. Não é novidade, já está na versão 2, eu sei que para alguns eu vou estar chovendo no molhado, mas ele começou a rodar aí próximo de 2016, 2017, dentro da primeira versão, das primeiras versões, primeiros cores lá do Windows 10, tá? Só que ele tinha alguns problemas. Ele fazia, na verdade, uma interpretação de código do kernel e traduzia isso para dentro do próprio Windows. Só que a cada versão que o kernel sofria, que a sua distribuição sofria, a Microsoft tinha que lançar uma correção para poder fazer essa tradução e eles conversarem entre si. Só que isso começou a ficar muito custoso. Então, muita coisa passou a não funcionar como deveria dentro do Linux. Bom, revisto tudo repaginado, ainda no Windows 10 ela lançou o WSL 2, tá? Que aí ele pega exatamente um kernel do Linux e virtualiza ele dentro do Windows. Só que ele não funciona necessariamente como uma máquina virtual. A Microsoft até utiliza lá uns módulos do Hyper-V, que é um excelente virtualizador da Microsoft, para poder trabalhar com a virtualização, mas o kernel do Linux está lá inteiro, você escolhe a distribuição que você quer e as distribuições ficam disponíveis na loja da Microsoft. Porém, você também pode escolher sua distribuição. Eu vou pegar um Knowledge Base, um KBzinho, um documento da Microsoft, deixar na descrição do vídeo caso você não queira instalar nenhuma das distribuições que a Microsoft oferece. Então fica muito redondo. Eu já fiz o vídeo do hands-on, assim que eu terminar aqui a apresentação eu vou colocar para vocês. E fica muito bom, ele fica bem discreto, você consegue... E detalhe, qual que é o intuito disso? Isso é muito legal para quem trabalha com ambiente de desenvolvimento Windows, né? E precisa fazer seus testes. Você, por exemplo, para você instalar o Docker, você não precisa mais instalar aquela versão do Docker Web para Windows. Você pode instalar o Docker dentro do teu Linux, do teu Ubuntu, perdão, seja lá a distribuição que você esteja usando, você instala ali e você faz todos os testes. Você tem um Linux integrado com o core do teu Windows, entendeu? O kernel todo tá lá. Você pode instalar Apache, pode instalar Docker, pode instalar MySQL, o que você quiser e criar suas containers para que você possa fazer os testes na sua aplicação. Gente, eu estou um pouco resfriado, perdão, hein? Tá bom? Então não tem problema nenhum. Eu fiz um teste instalando o Apache 2, porque eu escolhi a distribuição lá, uma versão acho que 18.4 do Ubuntu, e fiz uma chamada via browser utilizando o localhost. É exatamente isso, eu passo no navegador localhost a porta da minha aplicação e bingo, está funcionando. O que ele faz? Ele cria um NAT, ele pega um IP, ele atribui um IP para sua máquina, para a sua distribuição Linux e coloca lá, que é um range diferente da sua máquina local. Eu fiz os testes numa máquina física mesmo do meu filho aqui. Por quê? Porque como eu trabalho com o ambiente do macOS e eu tenho virtualizado dentro dele o VMware Fusion e eu tenho uma máquina rodando Windows 11, não foi possível jogar o Ubuntu virtualizado lá por alguns fatores que eu até habilitei a virtualização na máquina que o VMware Fusion fornece para mim, mas não funciona. Então eu recomendo, se você for fazer, não faça dentro de uma máquina virtual, faça dentro de uma máquina física. Você tem teu desktop, você tem teu notebook rodando Windows 10, rodando Windows 11, vai lá, habilita o recurso de virtualização na BIOS, que provavelmente já deve estar, porque você deve ter um virtualizador qualquer, e você vai rodar liso, vai rodar uma distribuição Linux com kernel completo dentro do teu Windows, e você vai poder instalar Docker, você vai poder instalar MySQL, todo tipo de serviço que você instala a partir de um servidor Linux, de uma VM Linux, você vai poder instalar dentro dele e fazer os testes dentro do teu ambiente Windows. Esse que é o lance que é o mais interessante. Beleza? Um detalhe. Para quem achar que a Microsoft está mexendo com Linux agora, está muito enganado. A Microsoft já teve sim já andou aí flertando com Unix no passado. Ela tinha o famoso Xenix, ou para os íntimos, Xenix, tá?
conforme está o print. Aí você dá uma olhada, então não é novidade para a Microsoft começar a mexer em kernel Unix, não é, tá bom? Espero que gostem do vídeo, se inscreve, compartilha com quem você achar que possa ser interessante e vamos lá, eu já fiz o hands-on. Valeu, galera, obrigado aí, um abraço. Vamos lá, pessoal, vamos meter a mão na massa. Então a gente vai começar instalando o WSL. Existem duas formas de você instalar o WSL, tá? Você pode fazer via linha de comando, utilizando PowerShell ou o próprio prompt de comando, ou você pode fazer via painel de controle. Eu vou fazer primeiro via PowerShell e depois eu mostro no painel de controle onde fica essa opção. Só queria adiantar para vocês que eu estou usando um ecossistema que não é meu, é do meu filho aqui, então a começar pelo teclado tá bem complicado aqui. Não é um teclado muito amigável. Mas vamos lá, se eu me atrapalhar aqui na hora de digitar é por conta desse pequeno recurso técnico. Vamos lá, na pesquisa aqui PowerShell, lembrando que como você vai fazer modificação no sistema, o ideal é que você rode sempre como administrador, tá? Então estou rodando PowerShell como administrador, confirmei o que ele pediu, se ele poderia fazer modificações nos sistemas e está aí o PowerShell. Então a gente vai vamos digitar o seguinte comando, WSL -- install. Simples assim, vamos lá. Ele começa a instalar. Se não demorar muito, eu vou cortar o vídeo aqui só para a gente não ficar muito extenso, mas eu acho que é bem rapidinho. Vamos lá. Deixa ele carregar. Aí ele começa a baixar os recursos, ele vai instalar acho até que ele já instala o Ubuntu, mas a gente vai fazer um teste aqui. E vamos ver quais são as distribuições. Aqui ele já instala direto, tá? Ele pega o default que é o Ubuntu. Ok, agora a gente vai executar o comando para saber quais são as distribuições que a gente tem disponível na loja da Microsoft. Lembrando que é possível você, além de instalar as opções de distribuições que você tem na loja da Microsoft, você consegue instalar a sua distribuição preferida. Eu vou deixar no link do vídeo o KB, o Knowledge Base da Microsoft, onde ele tem lá o passo a passo para poder fazer isso, tá bom? Eu não vou fazer aqui porque vai ficar muito extenso. Bom, vamos ver agora, via linha de comando, o que é que nós temos disponível para poder instalar, disponível na loja da Microsoft, para poder instalar qual a distribuição que nós temos. Bom, vamos lá. Comando WSL -list -- online. Então nós temos essas distribuições aqui, ó. Deixa eu fazer de novo. A gente faz a revisão. Vamos lá. Comando para verificar na loja da Microsoft quais são as distribuições disponíveis. Sempre WSL, o -- referenciando o parâmetro list e o parâmetro online. Temos essas distribuições. Vamos pegar essa primeira aqui, o Ubuntu. Eu acho até que já foi instalada, mas vamos pegar, já que ela foi instalada, vamos pegar essa daqui, ó, Ubuntu. Então WSL -- install -d, eu acho que é isso, tá? E o nome da distribuição, Ubuntu -18 .04. Vamos ver se é isso. Não é isso. Tem que reiniciar ele, porque ele instalou o WSL, então para poder ter efeito eu preciso reiniciar. Vamos lá. Bom, vou reiniciar, daqui a pouco a gente volta. Bom, sistema reiniciado. Eu só queria mostrar uma coisa para vocês, que a gente instalou o WSL via linha de comando. Porém, a gente pode utilizar esse recurso aqui também para poder instalar. Lembra que eu falei que você podia instalar tanto pela linha de comando quanto pela parte gráfica. Então aqui na busca você vai digitar o seguinte: Windows Features, que nada mais é, no caso esse Windows que eu estou usando é o Windows 11, está em português. Você vai utilizar essa opção aqui, ó. Caso esteja em inglês, você vai achar por Windows Features. Só para mostrar para vocês que também é possível fazer por aqui, tá? Lá embaixo tem aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Subsistema do Windows para Linux. Marca essa opção e marca essa opção de virtualização aqui em cima. Aqui, ó. Plataforma de máquina virtual. Marcou essas duas opções. Caso você não queira fazer pela linha de comando, você vai dar OK. Ele vai pedir para você reiniciar
para que ele possa concluir a instalação exatamente como nós fizemos, tá? Então eu vou cancelar. Agora vamos olhar uma coisa aqui, ó. Olha lá, ele já instalou o Ubuntu para mim. Na verdade, ele vai continuar a instalação, mas como ele já instalou na primeira, ele já pegou o default, estava até marcado com um asterisco lá. Vamos fazer o seguinte, vamos instalar a outra versão de Ubuntu. Então vamos lá, de novo para o PowerShell. E vamos digitar aquele comando lá. Sempre executando como administrador, como eu falei. Então vamos ver se a gente consegue dar os últimos comandos aqui, ó. Eu dei a seta para cima, só para a gente ver quais foram as distribuições que a gente tem disponível. Vamos pegar essa Ubuntu 16.04 aqui. Já estou aqui com a linha de comando. 18.04, perdão, vamos ver se funciona. Beleza, ó, ele vai começar a baixar essa distribuição. Vai começar a instalar e, gente, funciona perfeitamente. Depois que a gente concluir a instalação, instalar o Ubuntu, a gente vai entrar no shell do Ubuntu. E eu vou fazer um teste para mostrar a vocês o seguinte. Como eu falei na introdução, ele vai começar a instalar. Como eu falei na introdução, ele faz um NAT de IP, ou seja, ele atribui um IP diferente na instalação que você pode utilizar para qualquer chamada da sua aplicação via browser, via navegador da sua estação de trabalho, referenciando o localhost, a porta. Então, só para ficar mais claro, ou seja, se a sua máquina tem um IP, já está me pedindo aqui um usuário, já está instalando. Eu vou colocar o usuário padrão, ele me pede uma senha, já está configurando a instalação, tá, gente? E já tô lá, ó, já foi. Simples assim, bem simples, não tem mistério, já tem um Linux aqui. Não é uma máquina virtual convencional como as outras, tá? Mas como eu falei na introdução, ele está carregando nessa versão 2 todo o kernel do Linux. Então você pode instalar a grande maioria dos pacotes. Eu fiz um teste antes de fazer o vídeo instalando o Apache. Vamos ver se ele tem um Apache instalado. Como é Ubuntu, ele não referencia como HTTPD. Ele referencia... Bom, eu falei do teclado, né, gente? Deixa eu achar o pipe aqui, pelo amor de Deus, tá aqui. Tá. Ele referencia como Apache 2 no Ubuntu. Ele não tem. Então o que a gente vai fazer agora? Só para mostrar para vocês o que eu estava querendo dizer. Vamos instalar o Apache, tá? Então vamos lá, sudo. Preciso entrar como sudo para fazer, né? apt-get como root. Vamos fazer um update primeiro aqui, só como boa prática. Pede a senha. Beleza, ele vai atualizar o repositório aqui. Agora a gente vai procurar o Apache e vamos fazer a instalação do Apache e vamos somente chamar via localhost para vocês verem como que isso está funcionando. Ou seja, eu tenho um ambiente Linux integrado ao meu ambiente Windows que eu posso fazer qualquer chamada. Eu posso inclusive, gente, ó, para fazer chamadas eu posso colocar um Docker e rodar os meus containers, as minhas aplicações, fazendo a chamada via navegador, normalmente, tranquilo, tá? Sem problema nenhum. Vamos lá então. Sudo apt-get, aí já é comando Linux aqui, install Apache 2, é isso? Acho que sim, vamos lá. Beleza, ele está baixando o Apache, perguntou se eu quero instalar, ok, está baixando. Ok, na outra instalação ele nem pediu isso, mas vamos lá. Já tô com o Linux prontinho, hein? Maravilha. Aí, ó. Agora, vamos ver o seguinte. Se esse serviço, se ele já sobe startado. Vamos ver se ele já subiu startado. Não, o Apache não está rodando. Ou seja, eu instalei o Apache, porém ele não está rodando. Então vamos iniciar o serviço de Apache. Acho que faltou um sudo aqui. Não tem permissão, espera um pouquinho. Tá startando. Lembrando sempre o sudo, que quando eu faço o sudo eu subo o serviço como super usuário root, tá? Vamos ver se está rodando.
Olha lá, Apache is running. Agora a grande mágica. Vamos chamar aqui localhost. Vamos ver se o Apache está rodando. Será que está rodando? Aí, galera, olha que legal, tá vendo? O Apache está rodando, ou seja, eu tô com um ambiente Linux rodando. Eu tenho o ambiente o Linux rodando com o kernel inteirinho dentro do Windows, sem ter necessariamente o custo de o peso de uma máquina virtual, tá? E aqui, ó, vocês viram que eu instalei o pacote, o Apache. E, oh caramba, perdão. Só para mostrar aqui os comandinhos que já se tem, ó, tá vendo? Ou seja, você tá dentro de um ambiente aí Linux, tá? Normal. Você pode instalar os seus containers, você pode testar via navegador. Uma coisa interessante que eu queria mostrar antes da gente encerrar aqui é o seguinte. Eu acho que eu vou precisar. Olha aqui, ó. O que ele faz com a interface de rede? Ele atribui a ela esse seguinte IP aqui, ó, 172, tá vendo? Ele faz um NAT, ou seja, esse IP aqui é o que vai fazer o NAT com o meu localhost, tá? Esse IP eu não tenho nessa rede local do Windows, é um IP que ele atribui ao Linux para poder fazer o NAT. Se você jogar esse IP aqui no navegador, ele vai funcionar do mesmo jeito. Então, o que a gente fez aqui, se eu tivesse, por exemplo, rodado se eu tivesse, por exemplo, instalado o Docker aqui dentro do Ubuntu e tivesse subido lá o meu container rodando, por exemplo, não sei, na porta, sei lá, porta 8080, bastava eu colocar como localhost aqui, colocar os 2 pontos e referenciar a porta da minha aplicação, se for uma MySQL, seja lá o que for, tá? Então, WSL funcionando redondo, tá bem fácil de fazer, tá bom? Se você quiser sair, o detalhe, eu vou saindo daqui, eu não fecho o serviço, eu não fecho, ele continua aí, ó. F5, continua aí sem problema nenhum. Tá rodando, beleza? Não precisa necessariamente estar fechado lá, o Linux está de pé. Tá de pé, bacana aí, redondo. PowerShell, fechei a janela e o serviço está aqui. Tá bom? Espero que tenham gostado, não tem nenhum mistério para fazer a instalação. O WSL2 ele está bem completo, ele está carregando aí, como eu disse na introdução, ele está carregando todo o kernel do Linux, tá? Funciona, ele utiliza o Hyper-V também, parte do Hyper-V para fazer a virtualização. Não é todo o recurso do Hyper-V que você cria uma máquina, customiza, não. Ele utiliza lá algum módulo, eu não tenho essa informação, mas ele utiliza um módulo do Hyper-V para poder fazer essa virtualização. Na versão 1, que é a versão que começou lá no Windows 10, acho que em 2016, 2017, ele fazia meio que uma interpretação de comandos perdão, da distribuição e convertia isso para dentro do Windows. Só que a cada alteração que a distribuição sofria, a Microsoft tinha que lançar um novo release, um novo fix para poder fazer com que isso funcionasse. Então, muita coisa acabava não funcionando dentro da tua distribuição Linux por conta disso. No 2 não. Você colocou lá, é um kernel inteirinho, põe para rodar e ele vai funcionar de boa. Para quem é dev, para quem é DevOps ou mesmo para algum estudante, quem estiver estudando, tiver a fim de estudar Linux e quer só ter um ambiente ali sequinho, rodando liso, vai funcionar de boa. Eu estou rodando o Windows 11, isso aqui também funciona no Windows 10, pode fazer. Se tiver uma diferença ou outra, os comandos que eu passei no PowerShell são os mesmos, tá? Só se você for pelo painel de controle lá, utilizando o Windows Feature, talvez alguma coisa ali você tenha que marcar a mais, mas é só o WSL e a questão lá do virtualizador. Um detalhe muito, muito importante, como eu falei na introdução. A virtualização precisa estar habilitada na sua BIOS, ok? Eu fiz os testes numa máquina virtual utilizando o VMware Fusion e não tive um bom resultado, não funcionou, deu vários erros, mesmo eu habilitando o recurso de virtualização na máquina criada pelo VMware. Não funcionou, porque eu uso o Macintosh, eu utilizo o macOS e eu virtualizo dentro dele o Windows 11, como eu já mostrei nos outros vídeos passados. Então eu queria fazer uma utilizar esse recurso WSL dentro da minha VM no Mac. Só que a minha máquina virtual, mesmo habilitando o recurso lá de virtualização na BIOS,
não rodou. Então eu tive que vir para essa máquina física. Essa aqui é uma máquina que está rodando o Windows puro, isso aqui não é uma máquina virtual, Windows 11, e já está com recurso de virtualização habilitada no hardware. Beleza, galera? Espero que tenham gostado, deixa seu like, curte, compartilha com quem você achar que esse vídeo possa ser interessante. Se inscreve no canal, e tão importante quanto se inscrever no canal é ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Falou? Obrigado aí, valeu!